Tem uma notícia que eu quero também destacar, porque durante o G20, autoridades do Reino Unido e da China se encontraram para uma reunião bilateral. No entanto, de acordo com informações divulgadas pelo jornal The Guardian, membros da delegação chinesa expulsaram jornalistas da reunião após o primeiro-ministro britânico Keir Starmer questionar Xi Jinping sobre violações de direitos humanos. Durante a conversa, o premier falou sobre o caso Jim Lai, editor e ativista pró-democracia de Hong Kong, que foi preso em dezembro de 2020 e que até hoje permanece detido sobre acusações de violar a Lei de Segurança Nacional imposta pelo regime chinês. Cidadão britânico, Lai pode ser condenado à prisão perpétua e o governo inglês tenta evitar que isso aconteça. No momento em que o primeiro-ministro falou sobre as violações de direitos humanos, os jornalistas que filmavam o encontro foram obrigados a deixar a sala sob pressão da delegação chinesa. O governo brasileiro, anfitrião do G20, e nenhuma outra autoridade ou nação comentou o caso, que repercute nas redes sociais. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota já está com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. É um episódio que parece que foi abafado, né? A gente não viu destaque, pelo menos aqui na imprensa brasileira. Achamos essa notícia amplamente comentada na imprensa do Reino Unido, enfim, os detalhes, inclusive, relatados pelo The Guardian. O que a gente precisa considerar? Porque isso aconteceu não na China, isso aconteceu aqui no Brasil, Mota. Pois é, Caniato. Essa notícia daria um programa inteiro. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. Vamos examinar com cuidado essa notícia. O primeiro-ministro do Reino Unido questionou o presidente chinês Xi Jinping sobre violações de direitos humanos. O primeiro pensamento que vem à cabeça é: imagine se essa moda pega. O primeiro-ministro britânico é do Partido Trabalhista. Ele não é nem um conservador, ele não é de direita. A internet e as redes sociais tornaram o mundo um lugar muito pequeno, ficou difícil de guardar segredos. E a hipocrisia dos políticos custa cada vez mais caro. É um preço que alguns deles parece que não estão dispostos a pagar. A China tem um regime autoritário, muitos dizem ditatorial. É um regime que tenta controlar todos os aspectos da vida dos cidadãos. Infelizmente, essa é uma tendência que está se espalhando e pode ser observada até em democracias tradicionais. O próprio Reino Unido tem usado a polícia para fiscalizar postagens em redes sociais. Faça uma postagem politicamente incorreta na Grã-Bretanha e você pode acabar na cadeia. Olha, pelo menos o regime chinês não chama a si próprio de Estado democrático de direito. Essa é a resposta que eu teria dado se eu fosse Xi Jinping. Notícia importante na abertura de Os Pingos nos Is: delegação britânica expulsa após jornalistas questionarem Xi Jinping. Na verdade, o primeiro-ministro inglês acabou pressionando o chinês sobre direitos humanos ou violações de direitos humanos. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também conectado ao vivo aqui com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. É de conhecimento de muita gente que a China controla informações, né, ou procura sempre controlar informações de seu povo, né, aquilo que é perguntado, aquilo que é conversado. Há uma série de restrições, inclusive, nas redes sociais. Só que no G20 era um ambiente estranho, né, aos chineses. O controle não era feito pelos chineses, por isso que isso acabou vindo à tona, né, Dávila? Mas quais reflexões a gente precisa fazer? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. A reflexão é o seguinte: se você quer criar um mal-estar com a China, você começa a falar em direitos humanos. É quase um xingamento, é uma ofensa ao governo chinês. Então, se esse é o tom que você começa uma conversa com a China sempre vai jogar duro. Você pode discutir qualquer outro tema, o chinês pode ficar de mau humor, pode dar uma resposta truncada,
Mas uma coisa que para a conversa, interrompe qualquer diálogo é falar de direitos humanos, ainda mais de um ativista. É difícil entender qual é a estratégia do primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, em fazer essa provocação. Afinal de contas, que ele ganha com isso? Apenas azedar as relações do Reino Unido com a China. Então, parece que é, mais uma vez, usando o G20 como palco para jogar para a sua plateia, a plateia daqueles que votaram no Partido Trabalhista, para dizer que o Partido Trabalhista zela pelos direitos humanos e cobra isso da China. Agora, como relação de um chefe de governo com outro chefe de governo, esse tipo de provocação não leva a nada, azeda as relações e não avança em discussões muito mais sérias. Por exemplo, por que não conversar com Xi Jinping como ele pode ajudar a fazer com que a Rússia ceda a um acordo com a Ucrânia e que não escalhe a guerra? Isso seria muito mais útil do que uma provocação descabida. E, naturalmente, os jornalistas que foram expulsos ali daquele espaço, daquela sala, ficaram sem saber o que, de fato, os dois conversaram. O representante chinês e o representante do Reino Unido. O Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. As autoridades chinesas expulsando os jornalistas britânicos desse encontro no G20 entre o Starmer e o Xi Jinping. Por que será, hein? O que será que eles trataram ali de confidencial, hein, Beraldo? Vai saber, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota e a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, o mundo passa por um momento de tensão que não pode ser ignorado nessas relações bilaterais, sobretudo quando um dos lados é a China. A China exerce hoje um papel fundamental ao mundo, aos Estados Unidos, à Europa, tendo em vista a sua força financeira, a sua força industrial, que acaba sendo a transformando num grande fornecedor para o mundo todo. E a China tem o objetivo, que está sendo construído já ao longo de décadas, de se tornar a principal economia do mundo e se tornar uma força dominante no mundo. Ela vem fazendo investimentos consistentes nas suas forças militares, em tecnologia. A China está definitivamente levando a sério a preparação para o futuro. E eu ressalto aqui que a China está fazendo esse dever de casa quase que sozinha. Porque quando a gente olha para países como o próprio Brasil, Estados Unidos, países europeus, eles estão lá discutindo coisas completamente supérfluas diante dos desafios que temos à nossa frente. Quando a gente perde tempo, quando a imprensa se dedica a cobrir a discussão sobre pronome, se o pronome é neutro, se o pronome é isso, se o pronome é aquilo, a China está lá trabalhando para preparar a sua mão de obra para esses desafios que estão por vir. Esse tipo de discussão não existe na China, não existe na Rússia, não existe nos países árabes. E aí a gente tem que se perguntar qual o caminho que cada um está trilhando. Esse tipo de provocação, como colocou o Dávila, não é o tipo de provocação que vai discutir a conduta da China em relação aos direitos humanos e não vai encontrar solução para problema algum. Serve para isso, para criar o factoide. Porque se quisessem, de fato, discutir direitos humanos na China, se direitos humanos dos chineses, que são, nesta ótica, explorados pelo governo chinês, que trabalham longas horas em fábricas com baixo salário, em condições precárias, se isso verdadeiramente fosse uma preocupação do primeiro-ministro inglês, ele deveria usar, então, a sua força comercial para dizer que ele não vai mais comprar ou permitir que a Inglaterra consuma produtos chineses produzidos nessas condições. E aí que comece a queda de braço para ver quem está melhor preparado para essa briga. Pois é, esse é um aspecto importante. Agora, Mota, embora muitos líderes, países, grupos até questionem a China, né, em relação a uma porção de coisas, a gente pode falar, sei lá, democracia, direitos humanos, como já tratamos, liberdade de expressão,
Só que isso acaba sendo colocado, esse conjunto de coisas acaba sendo colocado em segundo plano muitas vezes por conta dos objetivos comerciais de cada país, né? Ninguém quer se indispor com a China. Talvez até pensem determinadas coisas, mas acabam não falando porque não querem prejudicar uma relação comercial com a China que acaba sendo estratégica para qualquer país, né, Mota? Mas eu acho que há elementos aí, Caniato, que a gente precisa separar. Eu sou o partidário da política feita com convicções. E quando você tem convicções, a política se torna muito difícil para você. Você se encontra várias vezes em situações de saia justa. Você tem que escolher a quem você vai desagradar. Eu não entendo como é que o cidadão pode ser líder de uma nação que se diz democrática e ficar calado diante de sistemáticas violações de direitos humanos. Eu não entendo isso. Para mim não há nenhuma desculpa. Esse não é o conceito de política que cabe na minha cabeça. Então, eu acho que o primeiro-ministro, por um lado, fez muito bem. Eu acho que ele falou pouco. Tem uma lista enorme de potenciais coisas que ele poderia ter dito para o Xi Jinping. O problema é que está no quintal dele também. Esse é que é o problema, a hipocrisia. O Reino Unido vive nesse momento uma situação de ataque à liberdade de expressão. Como eu disse no meu comentário, há pessoas sendo ameaçadas de prisão no Reino Unido por causa de coisas que elas postaram nas redes sociais. Isso está acontecendo agora, não é na China, é no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Então se eu fosse Xi Jinping, eu teria respondido dessa forma. Quem é você para falar de liberdade? Olha o que está acontecendo no seu quintal. E eu acho que essa história de comércio, o comércio não vai ser atrapalhado porque alguém fez uma reclamação sobre direitos humanos. O comércio acontece entre os indivíduos, entre as empresas das duas nações, não é entre os dois governos. Não é o governo brasileiro que compra coisas da China, é o povo brasileiro, são as empresas brasileiras. E o melhor incentivo ao comércio é a liberdade, é o respeito aos direitos fundamentais, inclusive o direito à propriedade, o direito a ficar com aquilo que você ganha, né, em vez de ter que entregar tudo ao Estado em termos de impostos. Então, talvez essa seja uma crença ingênua nos dias que correm, mas essa é a minha crença. Eu acho que alguém que se diz líder de uma democracia e fica calado diante de violações grosseiras de direitos fundamentais não merece a cadeira que ocupa. Você, Dávila, qual o papel da comunidade internacional diante de um episódio como esse? Você acha que os interesses comerciais acabam balizando a relação entre os países e a China também se utiliza disso para se proteger, para evitar receber críticas em público? Política de convicção não significa cometer infantilidades. Política de convicção compreende em usar como estratégia os valores para balizar a política pública. Mas a política de convicção bem feita, por exemplo, como de Ronald Reagan, ele sabe encontrar os momentos certos para se aproximar de pessoas ou de líderes que há divergência. Foi assim que ele acabou com a Guerra Fria, conversando com Gorbachev. Se as conversas com Gorbachev começassem com a história de direitos humanos na Rússia, não teria evoluído nada e nós ainda estaríamos vivendo a Guerra Fria. Portanto, aproveitar uma oportunidade como o G20, em que o chefe de Estado, não só da Inglaterra como da China, podem conversar sobre assuntos importantes, você não deveria desperdiçar essa chance com uma provocação barata. Você deveria tratar de problemas reais. E o maior problema real hoje na Europa é a guerra da Ucrânia com a Rússia, na qual a China tem enorme influência sobre a Rússia. Isso seria algo muito mais benéfico para o Reino Unido, para a Europa e para o mundo do que uma mera provocação sobre direitos humanos. Portanto, a diplomacia é sim um olho nos interesses e outro olho nas convicções. Mas se sempre a convicção vai se sobrepor aos interesses, você vai desperdiçar enormes oportunidades de entendimento. E isso não é bom, nem para o país, nem para o mundo.
Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência, Beraldo, levantando a questão, né? Isso aconteceu no nosso quintal. Questionaram, bem, devemos ficar quietos ou devemos nos posicionar? Lógico, devemos, colocando o governo brasileiro, né? As instituições, né? A diplomacia. Você, Beraldo? O governo brasileiro, apesar de estar sediando esse encontro, sinceramente, na discussão entre China e Inglaterra, o governo brasileiro não tem lugar de fala. O governo brasileiro não faz ideia do que seja esse jogo jogado pelas verdadeiras grandes nações do mundo. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, China, Rússia. Esses, sim, estão tocando o mundo e direcionando para onde o mundo vai. O Brasil, Caneta, está só assistindo. O Brasil usa esses eventos, usa as oportunidades que tem, como teve agora no G20, mas também teve na Assembleia Geral da ONU, para falar coisas que muitas vezes sequer estão conectadas com o propósito que a reunião tem. Na ONU aconteceu isso, havia ali o encontro, o presidente brasileiro foi falar do problema de aposta bet, que não tinha nada a ver com o tema da reunião ali dos líderes, que era democracia, enfim. Então, a gente não pode esperar que o governo brasileiro fale alguma coisa, e se falar não será levado a sério, porque não terá nada a acrescentar nessa discussão. Vai ficar do lado de um convidado ou do lado de outro convidado? Não tem o que fazer. Esses são grandinhos, eles que se entendam, Canhoto. Pois é, esse é um ponto importante, né, Mota? Quando o Beraldo fala que nós não temos lugar de fala, mas quando a pauta é praticamente a mesma, só que dos muros para dentro, a gente vê um posicionamento completamente diferente do governo, né? Agora, como trata-se de um evento com tantos players importantes, o que a gente observa? Silêncio. E não é a primeira vez, né, Canhoto? A gente teve um episódio, eu já nem me lembro em que situação foi, mas em que o ditador perpétuo da Venezuela esteve aqui e empurrou uma jornalista, não foi isso? Ou o segurança dele? O segurança deu um soco no peito de uma jornalista que tinha acabado de fazer uma cirurgia, ou tinha feito uma cirurgia há pouco tempo, enfim, de fato. Pois é, e que eu me lembre, não houve nenhuma ação do governo em relação a isso, né? Ninguém foi processado, nenhum embaixador foi convocado, ficou tudo por isso mesmo, e até onde eu me lembro também, a repercussão desse assunto na mídia não foi lá grande coisa, completamente diferente se o personagem envolvido fosse um outro político. Eu acho que a gente tem que voltar àquela pergunta que nós já fizemos aqui, que eu já fiz. Para que serve a reunião do G20? E eu já respondi, para falar de fome, mudanças climáticas, desigualdade e taxação dos bilionários, né, dos super ricos. Desculpe, eu acho que direitos humanos são mais importantes do que todas essas pautas. O que não quer dizer que eu concorde com a estratégia do primeiro-ministro britânico, se é que ele tinha uma estratégia. Eu não sei se aquilo ali foi combinado, se ocorreu a ele na hora. E, como eu disse, é uma colocação hipócrita. Ele não está olhando para o quintal dele. Agora, eu acho que a direita negligencia muito essa pauta de direitos humanos, porque, para a gente, isso é uma coisa dada. Nunca ocorre a nós usar a pauta de direitos humanos como arma política, que é o que o pessoal da esquerda faz o tempo inteiro. Mas imagine uma situação como essa, pega os países do G20. Em quantos desses países que compõem o G20 você pode dizer que vigora democracia e o pleno Estado de Direito? Em quantos desses países os direitos fundamentais são respeitados? Se você reúne 20 chefes de Estado no mundo inteiro e o respeito aos direitos fundamentais não é o primeiro item da pauta, então qual é? Mudanças climáticas? É isso? Eu não sei o que é que o primeiro-ministro britânico queria com aquele comentário. Agora, uma coisa eu sei, retirar a mídia da sala e todo mundo ficar calado. 20 países
19, né? Porque o pedido foi da China. 19 países aceitarem isso. É isso que é o Ocidente? Esses são os 19 países, 20 países mais poderosos do mundo. É assim que eles resolvem as questões? Tira a mídia da sala que nós vamos conversar. Pegou muito mal. Ficou muito feio.